é desumano. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, resolveu nos últimos dias arrancar barracas da população em situação de rua, deixando milhares de pessoas ao relento. São Paulo vive uma verdadeira tragédia humanitária. Em vez de usar o orçamento da cidade mais rica da América Latina para pensar em soluções habitacionais para as pessoas, eles resolveram apostar na violência, na desumanidade, e o subprefeito da Sé chegou até a ameaçar usar munição química contra o sem-teto. Por isso, no Café com Bolos de hoje, nós vamos falar dessa verdadeira crise humanitária da cidade de São Paulo e o que poderia ser feito de diferente. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Quem vive em São Paulo e passa pelas áreas do centro da cidade, lá na Praça da Sé, na região da Luz, ou em qualquer parte de grande circulação, mesmo nos bairros da periferia, já se acostumou a ver milhares de pessoas jogadas nas calçadas, embaixo de viadutos e barracas montadas tentando se proteger minimamente do relento, do vento, da chuva. Enfim, lamentavelmente, os sem-teto viraram já quase parte da paisagem dessa cidade, que é a mais rica do Brasil, da América Latina e hoje tem o maior orçamento da sua história. Os dados oficiais mais recentes falam em 48 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Isso significa que 25%, um quarto de toda a população em situação de rua do Brasil está na nossa cidade. Em 2022, a prefeitura informou que tinha 16 mil vagas em abrigo. Isso significa 1/3 do número de pessoas que está nas ruas hoje. E mais, quem conhece os albergues na cidade de São Paulo, com raras exceções, eles não são acolhedores. E muitos sem-teto preferem, às vezes, ficar na rua do que ir lá fazer o seu pernoite. Por quê? Porque esses albergues são, em geral, muito grandes, o que não é recomendado, é o contrário do que se faz no mundo inteiro, em situações sanitárias e de higiene duvidosas, com percevejo, muitas vezes falta água e por aí vai. E a família, quando chega lá, é separada. O homem não pode ficar com a mulher, com os filhos, enfim, não pode levar o cachorro, que muitas vezes o animal de estimação, o cachorro das pessoas que vivem nas ruas, é também a sua segurança quando está dormindo, para não ser atacado, não sofrer violência e tudo mais. E nem a carroça, que frequentemente é o único instrumento de trabalho para catar reciclagem. Então, os abrigos, além de ter vagas insuficientes, também têm todos esses problemas de qualidade e acolhimento. Em vez de construir uma política de moradia para a população em situação de rua que envolva melhoria dos centros de acolhimento, fazer espaços menores, mais humanizados, com assistentes sociais, com acompanhamento e tratamento de saúde mental e tudo mais, o prefeito Ricardo Nunes resolveu tratar a questão na força, na violência. O seu subprefeito da Sé, recém-nomeado, o coronel Álvaro Camilo, que já tem um histórico de ter participado da Operação Dor e Sofrimento em 2012, Operação Sufoco, feita na região da Cracolândia, chegou a dizer agora, com todas as letras, que pode usar munição química para arrancar as barracas e os pertences do sem-teto. As ações da Prefeitura de São Paulo, além de desumanas, são flagrantemente ilegais. Vê só, o Ricardo Nunes contraria o Decreto Federal número 7053, que estabeleceu a Política Nacional para pessoas em situação de rua. Ele diz o seguinte, que é necessário ter respeito à dignidade dessas pessoas, à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à sua vida e cidadania e atendimento humanizado e universalizado. Além de ir contra esses princípios gerais, a atuação do prefeito vai contra um decreto da própria prefeitura em 2020 que proíbe os agentes públicos de tomarem os pertences das pessoas em situação de rua. Barracas, colchões, cobertores, enfim, todos os pertences que forem desmontáveis, que não foram barracos permanentes, não poderiam ser retirados. Ele está fazendo
justamente o contrário. Por tudo isso, eu, junto com o padre Júlio Lancelotti, que é uma grande referência de um trabalho humano, de um trabalho solidário, de cuidado com a população em situação de rua, e movimentos sociais que representam o sem-teto, entramos essa semana com uma ação na justiça pedindo uma liminar para que o judiciário suspenda imediatamente a atuação ilegal do prefeito Ricardo Nunes retirando as barracas. E aí vocês sabem, né? Uma coisa que era para ser, elementar. Nós estamos falando de gente que está jogada na rua, de seres humanos, de famílias inteiras, de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência e que estão tendo suas barracas arrancadas, como vários vídeos que circularam essa semana e depoimentos. E aí, numa inversão de valores, não é? Parece que quem questiona isso é que está errado. É impressionante, né? Aí veio o Ricardo Nunes na mídia dizer que a gente estava fazendo palanque político, palanque eleitoreiro. É vergonhoso, né? Em vez de buscar solucionar a questão e parar com essa política abusiva de retirar os pertences, ele resolve levar a questão para o debate político e eleitoral. Nós estamos tratando de uma questão chave na cidade. Mas muita gente também pergunta para nós, trouxe aqui nas redes sociais e nas conversas, mas o que poderia ser feito de diferente? Olha a situação que está, essas pessoas não podem ficar nas ruas jogadas. Com certeza. Ninguém está defendendo que as pessoas permaneçam nas ruas e nas calçadas. E, aliás, ninguém está lá por vontade própria. Vou aqui hoje montar uma barraquinha aqui na Praça da Sé e ficar aqui com a minha família. Lógico que não. Isso é resultado da falta de uma política social e de moradia. E existe sim uma solução que não seja a solução da violência, de varrer o problema para baixo do tapete, de tratar essas pessoas como se não fosse gente, como se não fosse humano. Qual que seria essa solução? Ela precisa juntar o acolhimento emergencial com política de moradia e de geração de renda. Em relação ao acolhimento emergencial, nós temos que ir construindo a desativação desses grandes albergues insalubres, sem higiene, um verdadeiro depósito de gente. E construir espaços menores, com acompanhamento de assistentes sociais, de psicólogos, onde a família possa ficar junta, onde tenha um espaço para levar o seu animal de estimação, onde tenha um espaço para deixar as suas carroças, que são muitas vezes o único instrumento de trabalho. Enfim, um acolhimento emergencial mais humanizado. Agora, não pode parar por aí. Além de ter esse acolhimento com vagas suficientes, e a prefeitura tem dinheiro em caixa para fazer isso, para poder garantir uma alternativa real para que as pessoas não fiquem nas ruas, é preciso também pensar uma solução de médio e longo prazo. Essa solução é investimento pesado em política habitacional. São Paulo hoje tem um orçamento de habitação até que relevante, né? Foi colocado pela prefeitura como se fosse prioridade e tal. Mas a incapacidade de gestão não executa. O orçamento de moradia de São Paulo de 2022 só teve 14% de execução. Agora está se retomando o programa Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula lançou essa semana, nós vamos estar tratando com ele no Congresso e uma das prioridades tem que ser o atendimento à população em situação de rua, seja por meio de locação social, seja por meio da construção de moradias para que as pessoas tenham uma solução definitiva. Mas o problema não é apenas de teto. O problema é também social. O que levou as pessoas para as ruas é o desemprego, é a falta de renda. Muita gente, e eu vi isso de perto, muita gente hoje está na rua porque não conseguiu mais pagar o aluguel. Aliás, essa é a mudança do perfil da população em situação de rua. Há 10, 15 anos atrás, era uma população de homens, predominantemente masculina e sozinha. Agora, são famílias inteiras. Mãe solo, com seus filhos, idosos, ou seja, pessoas que estavam até outro dia numa casa, né? Aí chegou lá, ou comia ou pagava aluguel. E a pessoa foi para a rua porque não tinha outra alternativa. Ou seja, essa é a situação de uma parte importante das pessoas que estão nas ruas hoje. Por isso, o programa de acolhimento emergencial e de moradia popular tem que trazer junto geração de renda. A proposta que nós fizemos, já desde lá de trás, foi criar frentes de trabalho. Pega essas pessoas que vão ser acolhidas nos espaços e dá oportunidade
para que tenham um emprego, um salário mínimo, para cuidar da zeladoria da cidade. Olha o quanto São Paulo está abandonada hoje, a praça virou um matagal, não tem manutenção de semáforo, buraco para tudo quanto é canto, em calçada, em rua. Botar as pessoas para fazer esses trabalhos nos bairros da zeladoria e ganhar um recurso para poder reconstruir sua vida. Ou seja, solução que não seja munição química e arrancar a barraca de forma desumana, tem. A questão é vontade política. Cara, sabe o que mais me indigna, né, nessa história toda? Foi se naturalizando, né? Primeiro se naturalizou você ter, na cidade, um monte de gente jogada na rua, e isso é normal. As pessoas vão lá, passam assim, desviam. Ou seja, não causa indignação, não causa perplexidade. A gente foi perdendo essa capacidade que é o que o ser humano tem de melhor, que é de se colocar no lugar do outro, se compadecer, olhar aquele senhor de idade que está jogado na rua e falar, podia ser meu pai. Olhar aquela criança que está jogada na rua e podia ser meu filho, podia ser minha filha. Sabe, nós fomos perdendo isso foi desumanizando. As pessoas foram ali meio sendo tratadas como subgentes, sendo vistas assim como se não fosse gente. E aí quando chega depois, o auge disso é a atuação de uma prefeitura que vai... Então eu vou arrancar a barraca dessas pessoas. Lembra aquela música, Construção, do Chico Buarque, né? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, atrapalhando o sábado. Sabe? É um negócio perturbador, bicho. E eu tenho atuação há 20 e poucos anos no MTST, já convivo com muita gente em situação de rua. E assim, bicho, são famílias. São as pessoas que... Pode ser a faxineira que trabalha na tua casa, a pessoa que, sabe, que estava ali recebendo um salário, perdeu o emprego, foi pra rua. Não conseguiu mais pagar o aluguel, foi pra rua, tá lá com seus pertencezinhos vivendo na rua. E a preocupação é que essa pessoa tá atrapalhando a passagem na calçada. A preocupação agora, inclusive, do prefeito é de algum modo eleitoreira. Tem uma percepção da sociedade que tem muita gente na rua. Então o que você faz? Arranca as barracas, vai dar menos visibilidade. É mais fácil fazer isso do que fazer uma política habitacional, do que e fazer um atendimento humanizado. Dá menos trabalho, né? Mais rápido e mais cruel. São Paulo hoje, cara, tá com o maior orçamento da sua história. Tinha toda a condição de fazer isso. E a população em situação de rua crescendo pra caramba, porque não tem essa política, não tem essa visão, não tem essa humanidade. É chegar lá um cara e dizer, vou usar munição química, ter spray de pimenta, gás lacrimogênio, sabe, nas crianças, nos idosos que estão na rua. É insano, quer dizer, a que nível que a nossa sociedade chegou, né? Que nível doentio que a nossa sociedade chegou de naturalizar isso. Né? Chega de tanta desumanidade. Eu espero de verdade que a gente possa ter essa vitória na justiça, que se suspenda aquilo que nunca deveria ter existido, que é tratar a população em situação de rua de forma ilegal, desumana, arrancando os seus pertences, e nós vamos estar junto. Meu mandato como deputado federal, os movimentos sociais que atuam na área, figuras extraordinárias como o padre Júlio Lancelotti, vamos estar junto, olhando, denunciando e propondo alternativas para que se possa ter uma solução verdadeira para a população em situação de rua em São Paulo e no Brasil. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.